Bom dia a todos. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, vamos orar. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale ao nosso ser. Pai, nós invocamos tua presença nesse lugar. Senhor, tu se manifestas através da tua palavra, Senhor, trazendo luz ao nosso espírito pelo Espírito Santo. Espírito Santo, fica à vontade entre nós. Queremos ouvir a tua voz nessa hora. Fala com cada um, desde o mais novo até o mais velho, que a tua palavra, Senhor, seja como um descortinar, Pai, do entendimento, Senhor, de cada um, não apenas a nível de conhecimento bíblico, mas conhecimento no nosso espírito. Eu te peço em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, irmãos, eu quero hoje ministrar para vocês algo que Deus colocou lá no coração do pastor Aloysio, e ele compartilhou conosco, e foi algo tão impactante. Eu já compartilhei com os líderes de célula. Os líderes de célula, portanto, vão ser ministrados de novo, e eu estou compartilhando hoje com a igreja. Alguns líderes até me pediram o esboço, né? Eu falei, não, espero eu pregar para a igreja, aleluia. Eu tenho a certeza que o Senhor vai ministrar profundamente ao seu coração, levando em conta que o próximo final de semana nós temos o que, gente? Encontro com Deus. Eu quero preparar o seu espírito hoje, primeiro dia da semana, para que você seja capacitado, usado por Deus no Espírito de Cristo. É sobre o que eu vou estar ministrando hoje, o Espírito de Cristo. Irmãos, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, o que nós percebemos? Que a graça é expressada por Jesus de uma forma impactante, e assim também através dos seus discípulos. Agora, o que nós percebemos? Que falar da graça, irmãos, não é um entendimento mental, não é baseado apenas em conhecimento, em você dar uma lida num livro, em você dar uma lida ou ouvir uma mensagem pregada, até mesmo pelo próprio pastor Aloysio, pastor John Rich, que você vai receber tudo. Não é assim. Nós percebemos que é um processo, que a coisa é espiritual, e é assim que nós vamos avançar. O que nós percebemos? Que muitas pessoas pensam que basta apenas raciocinar, e não é uma questão de raciocínio, entendimento lógico. A graça, irmãos, quando nós falamos dela, nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de algo completamente espiritual, aonde a nossa mente carnal não compreende, não entende, não discerne. A Bíblia fala que o homem natural, o homem carnal, ele não discerne as coisas do Espírito. Há aqueles que digam também o seguinte, que a graça é algo muito básico para estar sendo pregado e falado insistentemente por todos nós, mas o fato é, irmãos, que o que é básico é a lei. É a lei que é básica, assunto como lei e santidade, isso é básico, isso é muito básico. Quando nós falamos da graça, nós estamos falando de coisas completamente espirituais e profundas, irmãos. Então é preciso discernir espiritualmente. Então por que nós oramos antes de pregar? Para que o Espírito Santo se mova, fale conosco, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento. E eu tenho certeza que hoje aqui o Senhor vai ministrar poderosamente na sua vida. Sobre essa questão da lei, a Bíblia diz que quando Israel era bebê, a Bíblia nos mostra que eles aprenderam sobre a lei. Então quando você ouvir alguém dizer, rapaz, vocês só falam de graça, graça é algo muito básico, algo para bebezinho, não é, irmãos. Nós estamos falando a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. A graça não é algo lógico, a graça não é algo que se trabalha apenas o intelecto do homem, não, é completamente espiritual. Quer ver uma coisa? Preste atenção.
Você pode ouvir 9 sermões sobre graça. Se você ouvir o 10º sobre lei, por exemplo, sabe o que acontece com a sua mente? Você parece que é resetado, tudo se perde sobre graça e você vai ficar só com a lei. É incrível isso. Essa semana eu recebi o conhecimento de uma família que nos deixou essa semana, e eu conversando com o líder de célula, ele me falando, irmãos, nós pregamos a graça aqui, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia, o evangelho, ninguém fica reinventando roda não. E o líder, eu sei, eu conheço o testemunho, já fui na célula, já visitei essa célula várias vezes, e aí eu conversando com ele, ele falou: pastor, esse irmão, essa família foi seguir e está seguindo um ensino completamente errado. Um ensino que fala, por exemplo, que Jesus, o nome de Jesus não tem poder, o nome de Jesus é outro nome, que não precisa ficar orando em nome de Jesus, que não precisa congregar, dizendo que eles agora são desigrejados, pode chamá-los de desigrejados. Que conversa fiada é essa, irmãos? Misericórdia. Eu estou com um parente meu que inculcou isso na cabeça dele. Tem uns 3 anos que ele não congrega mais, está vivendo sozinho, diz que tem muitos amigos e está pregando Jesus, vive o evangelho, mas esses dias passou mal, quase morreu, não tinha ninguém para socorrê-lo, uma viva alma. Eu perguntei: cadê teus amigos? Cadê as pessoas para quem tu prega Jesus? E sabe quem que vai ajudar ele? A igreja mais próxima, a célula mais próxima é que vai ajudar ele. Preste atenção, irmãos, espírito de engano, do jeito que Satanás trabalhou lá no Éden, da mesma forma, Danilo, ele vem trabalhando até aqui, e ele continua trabalhando com espírito de engano, para trazer confusão na mente das pessoas, e simplesmente essa família, descartou tudo que eles vivenciaram ao longo de mais de um ano e meio, se eu não me engano. Gente, isso é muito sério, sabe? Cuidado com ensinos errados que você fica ouvindo, traz perturbação, sabe? Desalinha o que está alinhado e claro na vida e na vivência espiritual que você tem com o Senhor. Cuidado com ensinos, irmãos, que pregam a lei, julgos de opressão. Aí o líder falou assim, perguntou para ele: quem que você está seguindo? Não estou seguindo ninguém não, estou seguindo só Jesus. Irmão, o líder falou: você está seguindo alguém sim, você está seguindo alguém sim, você está seguindo um ensino errado. E aí ele ficou ali meditando, refletindo sobre isso. Mas sabe qual a impressão que eu tive no meu espírito, pastor Laim? Eu falei para o líder isso: calma, fica de longe. 2 membros da família não concordam, falam: não vou, eu não quero, isso não é de Deus, eu continuo aqui onde eu estou. Ainda dizimou na frente da família, está aqui, entregou o dízimo, liderou por ele e tal, permaneceu firme. 2 membros da família, como um ensino que divide a família. Misericórdia, que história é essa? Nós somos pela família, nós precisamos estar conectados. Aí eu falei para o líder, pastor Laninho, falei assim: olha, é claro e é perceptível que isso não perdura, não vai perdurar, já eles vão cair na real, já eles vão cair na real. Então fica, liga uma vez por semana, fica ali sondando, através da família que vai continuar conosco, percebendo que já vai cair por terra esse espírito de engano. Cuidado, irmãos. Aí você pode dizer: não, eu sou forte, pastor, eu tenho. Não é. Para cair basta estar de pé. Nós precisamos nos acercar da igreja, nós precisamos estar envolvidos num ambiente de cura, num ambiente onde as pessoas falam na nossa vida, aonde nós estamos não como pedras rolantes, mas pedras conectadas. Está vendo aqui essa parede aqui? Olha, é pedra, é tijolo, está conectado. Tenta arrancar daqui, não tem como arrancar, senão vai destruir a parede toda. Seja uma pedra conectada, não tem como te arrancar. Esses irmãos, eu digo para vocês, infelizmente,
não estavam tão conectados como precisavam, estavam indo na célula, mas não vem no culto, não participa. Consegue perceber isso? Mas esse não é o meu assunto, eu só abri um parênteses para você. Eu quero voltar para cá sobre o Espírito da graça. Irmãos, há algo a respeito da graça que você deve ouvir e ouvir e ouvir novamente, porque não é natural. Eu vou repetir de novo, não é ouvir apenas uma vez, Daniel, é ouvir mais de uma vez. Já viu algo quando Deus toca e fala com você? Você sente no fundo, eu preciso ouvir isso de novo. Eu tenho que ouvir de novo essa pregação. Eu preciso voltar a esse ponto. Aí você volta lá no seu smartphone para ouvir de novo. E ouve uma, ouve duas. Tem irmãos aqui que ouve 5, 8 vezes. E às vezes eu digo, o Jário é doido. O Jário ouve 8 vezes, 10 vezes a mesma palavra. Mas eu entendo, irmão, é para entrar, né, Jário? É para entrar, para marcar, para fazer a diferença. Porque a coisa é celestial, é do próprio Deus. Irmãos, o próprio Senhor Jesus é a graça. Nós estamos falando dele. A graça sempre confunde a nossa lógica natural e nos leva a pensar segundo a mente de Cristo. É formatação da mente mesmo, ó. As pessoas devem confrontar você, meu irmão, por que tu não congrega aqui, do lado da tua casa, tu vai lá para Vitória, tem que atravessar a ponte, tem que rodar não sei quantos quilômetros. É por causa do alimento, é por causa do alimento. Quem te sustentou e te sustenta até aqui é o alimento. É o alimento. Ah, meu irmão, depois que você come caviar, você não come mais que vier, não. Não come. Depois que você come aquela picanha maravilhosa, aleluia, que rola lá, né, Valério? Aleluia, naquele churrasquinho. Meu irmão, você não vai mais para o colchão duro. Você não vai para aquela carne, sabe? Pode prestar atenção na comunhão da célula. Marca o churrasco, cada um leva a carne, às vezes isso é fria, hein? Aí os irmãos vão aonde? Vão primeiro na picanha, que alguém levou, né? E leva o quê? E leva a coxa de frango para os irmãos comer. Ah, pelo amor de Deus, misericórdia. Irmãos, Paulo ele diz que nós temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Preste atenção, o que significa isso? Significa que quando nós pensamos em linha com o evangelho da graça, nós expressamos o coração do Senhor. Projeta para mim 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, por favor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Com fé, diga, eu tenho a mente de Cristo. Aleluia, nós temos a mente de Cristo, irmãos. Então nós podemos dizer que manifestaremos o mesmo Espírito que houve nele. Isso é poderoso. Qual é a vontade de Deus? É que eu e você possamos crescer até a estatura de Cristo. Diga aleluia. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós nos expomos à palavra do Senhor, todo domingo nos cultos, toda semana nas células, ruminando a palavra. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso acontece quando eu e você contemplamos o Senhor. Quando eu e você contemplamos, nós somos transformados. A Bíblia diz de glória em glória. Vai para 2 Coríntios 3,18. Eu gostaria que nós lêssemos juntos esse texto. 2 Coríntios 3,18. Vamos lá, numa só voz. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aleluia! Quando você adora, quando você busca o Senhor, se expõe à sua palavra, você é transformado.
Você é transformado tal qual Ele é, e a Bíblia diz de glória em glória. Mas olha que interessante, irmãos. Você pode me perguntar, pastor, mas não foi assim muito bem o que os apóstolos viveram, né? Certa vez o Senhor ele planejou pousar numa aldeia chamada Samaria, diga, dos samaritanos. Pois é, mas olha, irmãos, eles não foram muito bem recebidos lá. Diga, misericórdia. Olha, essa atitude dos samaritanos deixou alguns discípulos indignados. Discípulos como Tiago e João, sabe o que foi que eles disseram? Eu vou ler para você. Eles disseram o seguinte: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Às vezes eu tenho que segurar um líder ou outro aqui, né? Pastor, vou cortar a cabeça dele. Pastor, vou arrancar a cabeça dele. Calma, irmão, vem cá, dá um abraço. É porque tem gente que dá trabalho, irmãos. Misericórdia. Tem gente que não é fácil, tem gente que suga as nossas energias. E se você não souber trabalhar com isso, meu Deus. Tem criança, né? Tem pais que tem 3 filhos, mas tem um que suga a energia pelos 3. Que coisa. Mas e aí vai deixar de amar, vai abandonar? Não, vai espancar? Não pode. Mas às vezes nós precisamos ter gente para nos segurar também. Calma. Olha o que Jesus falou para eles. Interessante. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Olha só que poderoso. Eu estou começando a falar sobre o Espírito de Cristo, ok? Aí ele segue, isso está lá em Lucas, capítulo 9, do versículo 51 até o 56. Ele diz assim, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Diga aleluia. Que coisa poderosa, né? Tem gente que aproveita para terminar de quebrar a cana quebrada. Misericórdia. Tem outros que apaga a torcida que fumega, aquele paviozinho, termina de apagar com tudo mesmo, né? Termina com tudo mesmo. Misericórdia. Irmãos, o que nós percebemos aqui em Tiago e João? Infelizmente, eles ainda não sabiam de que espírito eles eram. Diga comigo, o Espírito de Cristo é o Espírito da graça. Mais forte, o Espírito de Cristo é o Espírito da graça. Irmãos, preste atenção, qualquer coisa fora do Espírito da graça não pode ser expressado como graça, não pode expressar o coração do Senhor, a mente do Senhor. O nosso Deus, Jesus Cristo, Ele é sim misericordioso, Ele é bondoso. Esses dias eu ouvi alguém dizendo da nosso meio, eu acho que isso aí é Deus pesando a mão. Ai, irmão, sai dessa vida. Misericórdia, não queira. Nós não estamos debaixo sob a mão do Senhor para Ele nos abafar, nos exterminar. Ele está assim, ao contrário, irmãos, nos sustentando. Pastor, o que está acontecendo? Às vezes é você que sai do propósito. João diz, nós que saímos do propósito, não saia do propósito, porque aí você está sendo sustentado por Ele, mas jamais o Senhor vai te abafar. Misericórdia, que o Senhor nos livre. Então mude, formate aí sua mente pela palavra. Amém, irmãos? A atitude dos discípulos é o espírito comum do mundo. Qual é o espírito comum, irmãos? De justiça com as próprias mãos. Se alguém faz mal para mim, então eu deveria fazer o mal maior para ele também. Olho por olho, dente por dente. Isso é lei. Misericórdia, isso não tem mais nada a ver conosco. Nós somos do espírito da graça. Diga glória a Deus. E qualquer coisa fora, irmãos, desse espírito não expressa o coração do Senhor, sabe, não tem nada a ver com o Senhor. Que o Senhor nos livre de tal prática, de tal atitude.
Então, como que nós deveríamos fazer? A Bíblia diz: não se vence o mal com o mal, mas se vence o mal com o bem. Isso é poderoso. Ô irmãos, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Tiago e João queria trazer julgamento e condenação para aqueles samaritanos, mas esse não é o Espírito de Cristo. Eu e você, como cristãos que seguem a Cristo, que têm o mesmo Espírito de Cristo, nós não trazemos julgamento e condenação para ninguém. Nós estamos na semana que antecede o encontro. Por favor, não julgue ninguém. Você vai para o inferno, rapaz. Você está lascado. Já imaginou queimar no fogo do inferno? Não vai julgando a pessoa, não. Fale do amor de Deus. Pregue o amor de Deus para as pessoas. Isso vai atraí-las, elas não vão querer, elas vão lutar contra isso, mas olha, é o que vai operar e atraí-las de uma forma impressionante. Impressionante. Eu quero te entregar um ouro aqui. Quando eu falo um ouro, eu falo de revelação. Olha, todas as vezes que você se perceber julgando e condenando, você deve parar imediatamente, pois você saiu do Espírito de Cristo. Eu vou repetir de novo. Toda vez que você se pega julgando alguém, condenando alguém, para, meu irmão, para, dona Lia, na hora, porque esse não é o Espírito de Cristo. Esse não deve ser o seu espírito, não deve ser a sua atitude. Então para, nós estamos aqui, irmãos, para expressar Cristo. Qual é o problema? Irmãos, o problema é que a gente fica presumindo, sabe, que as pessoas só vão mudar se a gente condenar elas, pregar condenação. Não vai por esse caminho. As pessoas já vivem debaixo de culpa, debaixo de condenação. É o diabo, são pessoas, e você como cristão, que já tem recebido da graça e do favor do Senhor, vai continuar condenando e culpando as pessoas? Que evangelho é esse? Esse não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós estamos aqui para expressar a graça e o favor do Senhor. Esse papel de condenar e culpar é do diabo, não é meu e seu. Se eu e você condenarmos as pessoas, elas não vão mudar, porque se elas mudassem, o inimigo tinha conseguido aí mudá-las, não é verdade? Mas não, essa é a obra dele. Que elas, tem gente que se sente tão acusada, tão culpada, que está na lama. Vai conversar com esses mendigos que estão na rua, esses drogados. É gente profissional, gente formada, gente inteligente, fala 2, 3 idiomas. Nós entregamos mais de 40 refeições no projeto social que nós temos, do almoço beneficente. Esse sábado, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é incrível abordar, dá vontade de pegar alguns e levar para casa. Que é pessoas que estão doentes na alma, pessoas que precisam de um socorro, mas elas estão com a alma tão atrofiada que elas não conseguem se libertar. Só Jesus, misericórdia, debaixo de culpa, de condenação. Não pregue, não caminhe nessa direção. A nossa direção é outra. Nós cremos que quando nós manifestamos o Espírito de Cristo, meu irmão, o Senhor opera na vida da pessoa e atrai ela com laços de amor. Foi assim que você foi atraído, foi assim que eu fui atraído. Eu me senti tão amado, eu me senti assim tão importante, sabe, que a minha vida foi mudada, e é como eu continuo me sentindo, sabe, como alvo do amor de Deus, como alvo do cuidado do Senhor. Nós temos recebido tanta graça, e para que pregar sobre culpa e lei? Todos conhecem e já ouviram falar sobre o apóstolo Paulo, e eu gostaria de mostrar, através do exemplo de vida dele, eu gostaria de mostrar para vocês 3 exemplos que ilustram o crescimento
no Espírito de Cristo. Diga, o crescimento no Espírito de Cristo. Preste atenção, por favor. Eu acabei de compartilhar com você que é de glória em glória, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Nada melhor do que nós irmos, nesse momento agora, estudar, meditar, refletir sobre o apóstolo da graça. Um apóstolo fora de época, mas que, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu 13 livros da Bíblia, do Novo Testamento. Vamos ver esse processo de amadurecimento dele. Eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Olha só que poderoso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Diga aleluia. Olha só que poder, olha o processo de amadurecimento dele no Espírito de Cristo. Olha que poderoso. Paulo aqui, ele se coloca, irmãos, como o menor dos apóstolos. Ele está dizendo que os apóstolos são superiores a ele mesmo. Isso é poderoso. Ele diz: eu sou o menor comparado a todos os apóstolos. Mas vem cá, na prática, eu e você, a gente avalia ele como maior. E ele nem andou com Jesus lá, né, Gilberto? Em Dantas, ele nem teve junto. Ele foi um apóstolo fora de época. Mas olha que precioso isso, irmãos. Ele teve tanta experiência com a graça, tanta revelação. 13 livros ele escreveu. O que nós refletimos aqui, irmãos? Nós precisamos considerar aqui a razão por que ele considera os apóstolos maiores do que ele. A opinião dele, irmãos, é que ele não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele era o menor dos apóstolos. Olha que poderoso isso. Ele não dizia isso apenas por falsa modéstia, porque tem gente que você percebe, né? Eu tinha um pastor amigo meu, que ele dizia: não, eu sou o menor dentre vocês aqui. Eu ficava olhando, era falsa modéstia. Você percebe, mas o apóstolo não, aqui ele está falando de sinceridade. Por quê, pastor? Porque o caminho do crescimento na graça é para baixo. Eu vou repetir de novo, aí você diz amém, aleluia, glória a Deus, pastor. Amém? O caminho da graça é para baixo. Os que se humilham são exaltados. Deus resiste aos soberbos, mas contudo aos humildes ele concede a sua graça. Olha só que poderoso isso, irmãos. Isso é glorioso. Nós achamos que o correto é sermos iguais, mas a maturidade nos leva a concluir que os outros pastores são maiores que eu. É incrível, às vezes nós levantamos obreiros, né? Ordenamos ao ministério pastoral e o cara: cheguei. E aí quer estar no mesmo nível que os pastores, pastor Rigonato, pastor Marcos Mota, né? Pastores que já estão aí há décadas na nossa frente, e quer tratar de igual para igual. O que é isso? Isso não é o Espírito de Cristo. Isso não é o Espírito de Cristo. Sabe, irmãos, crianças é que gostam de dizer umas para as outras: você não é melhor do que eu. Meu filho tem 4 anos e ele não gosta de perder, não. Toda vez eu chego em casa, no estacionamento, eu paro o carro, aí eu já saio, aí me solta, eu quero sair, eu vou chegar, eu vou ganhar de você. Às vezes ele está cansado, que ele correu aqui, brincou e tal, na cela ele recobra a força para ganhar de mim. Ele diz que quer ganhar de mim toda vez, mas que luta que é. Irmãos, quando você se relaciona com alguém
que você tem a certeza que é maior do que você, qual é a sua postura? A sua postura é de respeito, de honra, você considera a pessoa. Mas preste atenção, quando você acredita que você tem que se relacionar com alguém de igual para igual, você não consegue manifestar o Espírito de Cristo. É outro Espírito, mas não é o de Cristo. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo aqui, nessa primeira experiência, que ele considerava os outros superiores a ele. Com que espírito você tem andado diante daqueles que têm caminhado com você? Eu vou ter reunião amanhã não, terça-feira, com os pastores da vinha. E é legal você perceber isso. Tem uns que tem o Espírito de Cristo mesmo, quer servir, tem outros que quer ser o maioral, né? Quer arrumar um lugar mais alto para eles subirem, para se sentir superior. Esse não é o Espírito de Cristo, irmãos. O Espírito de Cristo é considerar os outros superiores a si mesmo. É impressionante isso. O Espírito de Cristo é que ele, sendo Deus, desceu da sua glória, diga, desceu da sua glória, e preste atenção, se vestiu da humanidade e nos serviu, entregando a sua vida em nosso favor. Diga comigo, o verdadeiro servo considera os outros maiores que ele mesmo. Lembra que quando Jesus esteve diante dos discípulos e pediu para lavar os pés dele, Pedro disse, não, meu pé não vai lavar não. O Senhor disse, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo, não está no meu mesmo espírito. Não, então pode me dar um banho todo. Não, também banho todo não precisa, é só lavar o pé. Lavar o pé, irmão, simboliza o que a gente pratica. Tem gente que não entende e às vezes fala, pastor, por que reunião de discipulado toda terça-feira? Para lavar seu pé, meu irmão, para lavar seu pé com a palavra. A Bíblia diz que a palavra é água, é para lavar. Tem gente que ainda não entendeu, mas vai entender. É para isso, para limpar. Lavar o pé simboliza tirar a poeira da estrada, do mundo, para que você não se perca na sua caminhada. Olha o quanto isso é precioso, olha o quanto isso é poderoso. Depois, a segunda coisa sobre Paulo, primeiro ele considera os apóstolos superiores a ele. Agora, em Efésios capítulo 3, no versículo 8, eu estou seguindo uma ordem cronológica, ok? Que fala do amadurecimento dele, quando ele começou a caminhada dele, e ele vai seguindo, amadurecendo. Efésios capítulo 3, versículo 8, olha só o que diz aqui. Isso mostra-nos Paulo crescendo no Senhor, crescendo no Espírito de Cristo. Olha o que ele escreveu aqui em Efésios: a mim, o menor de todos os santos. O menor de quem? Por favor, igreja, o menor de quem? O menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas. Ei, olha para cá. Agora ele não se considerava mais o menor de todos os apóstolos. Agora Pedro, ele se considera o menor de todos os santos. Vou descer aqui. Ele se considera, vou ficar abaixo do nível que vocês estão. Vocês estão na altura aí, o pessoal da galeria, né? Aleluia. Paulo se considerava o menor de todos os santos. Uau! Para fazer o que, irmãos? Para pregar o evangelho. Uau, isso é muito lindo. O Senhor está aqui, Ele está ministrando no seu coração hoje. Esse é o Espírito de Cristo, meu irmão. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Sabe, você está nessa célula aí para servir os irmãos. Você está nessa célula aí e é esse Espírito que você vai manifestar.
considerando seus irmãos maiores que você. Uau! Nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, tão admirado por mim e por você, mas que com a sua maturidade e revelação no conhecimento da graça de Deus, ele foi impactado. Ele não se limitava apenas agora ao corpo dos apóstolos, não. Ele está mostrando aqui, irmãos, que ele era o menor da igreja. Uau! Ele era o menor da igreja. Eu me conheço, irmãos, e conheço muitos irmãos, olha, que não são grandes, mas Paulo diz que é o menor de todos nós. Em todo lugar você vai ver pessoas topetudas, né? Nariz empinado. Não vá por esse caminho, não vai bater de frente para quê? Não, mas é irmão, o pastor tinha que ser mais humilde, não vai por esse caminho não. Paulo, ele nos diz aqui que ele era o menor de todos. Diga, de todos. Ele está se referindo, irmãos, a todos. Ele diz que no presente ele é o menor. Então veja bem, quanto mais Paulo crescia, mais ele via os seus pecados, mais ele se enxergava, mais ele contemplava as suas fraquezas e via o quanto ele dependia de Cristo. Diga glória a Deus. Ele não ficava com introspecção, se autoavaliando, mas ele se via debaixo da luz, da graça do Senhor e do seu amor. Amém? Essa percepção do pecado, irmãos, podemos dizer assim, que apenas amplia a graça de Deus na nossa vida. Chega de dedo de condenação, chega de palavra de julgamento. Então às vezes você nem fala, mas você no seu coração já julgou, já sentenciou, já vaticinou, já matou seu irmão. Sai dessa vida. Misericórdia quero e não holocausto. Na medida que você medir, vos medirão também. Quem quer receber misericórdia de Deus aqui, levanta a mão. Dos pais, levanta a mão. Dos seus líderes, levanta a mão. Dos seus pastores, levanta a mão. Eu também quero. Eu quero que o pastor Luiz tenha misericórdia de mim. Misericórdia, se ele vier com cajado, eu estou frito. Misericórdia, Jesus. Pastor John, tem misericórdia de mim. Não, eu quero que ele tenha misericórdia de mim, mas eu não vou ter de você, pastor Alain. Vou descer o cajado em você. Que é isso? Jesus que disse, da maneira como você gostaria de ser tratado, trate os outros. Trate o seu irmão. A terceira coisa que eu destaco aqui nessa ordem cronológica está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro, eu sou o principal. Gente, o que significa isso? Eu estava ali no nível do apóstolo, né? Desci aqui para o nível dos irmãos, né? Olha para mim, vou sentar aqui no chão agora. Olha o nível que ele se encontra. Às vezes você acha que o pecador está no chão, está lascado, está no pior nível. Paulo se coloca como o pior dos pecadores. Uau! Irmãos, isso não tem nada a ver com religião. Renato, Kelly, não tem nada a ver com placa de igreja, tem a ver com o Espírito da graça, o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Irmãos, quem tem revelação, Dona Orlandina, do Espírito de Cristo, quem vivencia essa experiência, olha, entende o que vai acontecer final de semana que vem. Pastor, conta comigo, não é nem líder de célula,
não é nem líder em treinamento, não é nem anfitrião. Pastor, conta comigo, vou trazer 3. Foi assim que Paulo terminou a vida dele, pregando. E quando prenderam ele em cadeias, amarraram ele, sabe o que foi que ele foi fazer? Foi escrever. Agora imagina, cá para nós, Caio, se naquela época tivesse um celular clandestino dentro da prisão, um smartphone para ele mandar mensagem. Se houvesse internet, e nós temos tudo isso hoje. Olha só, Samuel, olha só, André, Cirlei, e nós ficamos nos desculpando. O que está faltando? Falta o Espírito de Cristo. Não estou aqui para julgar ninguém, que Deus me livre. Nós acabamos de aprender aqui que esse não é o Espírito de Cristo. E nós não vamos andar, Jonathan, acusando um outro, culpando o outro, procurando culpado. Essa é a natureza desse mundo, é o espírito desse mundo. Não, nós estamos aqui para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, levar as boas novas. Mas olha o que diz Paulo, num terceiro nível de caminhada, numa perspectiva crescente, de glória em glória. Diga: de glória em glória. Ele chegou a esse entendimento que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Ele está vindo para me salvar. Eu vou salvar a maioria também, os quanto eu puder salvar. Irmãos, ele cresceu na graça de Deus, mas parece que quanto mais o apóstolo Paulo avançava, mais ele vê que não é perfeito, ele se enxerga. Tem gente que não se mistura, né? Não vou para aquela célula, pastor, tem muito pecador ali. Não, aquele líder ali, não vou me submeter a ele. Para que isso? Misericórdia. Irmãos, na graça, quanto mais você vê o seu pecado, mais você entende como você foi perdoado. Quem foi muito perdoado aqui? Só quem é muito perdoado, muito perdoa. Quem tem dificuldade em perdoar é porque foi pouco perdoado. Entenda isso, irmãos. Quanto mais graça e revelação eu tenho do Senhor, mais amoroso eu vou ser, mais gracioso eu vou ser. Você não deve viver debaixo de condenação, se esse for o seu caso. Você chegou aqui debaixo de culpa, de condenação, completamente acusado. Meu irmão, não ande debaixo de culpa e de condenação, mas também isso não quer dizer que você não vai avaliar sua performance, sabe, a sua caminhada, de como você está recebendo tudo isso. Não é importante, sim, você ajustar, alinhar o seu coração com as coisas do Senhor. É possível perceber as suas próprias deficiências e pecados, e ainda assim ter completo descanso na graça e no perdão do Senhor. Paulo, ele se considerava o pior dos pecadores, mas ele andava como um príncipe do Senhor, como um embaixador de Cristo, levando as boas novas do Evangelho. Consegue perceber? Tem gente que não consegue, tem crente que está lá embaixo. Quem sou eu para pregar, pastor? O senhor não me conhece, eu estou me masturbando, eu estou me prostituindo, eu estou em adultério. Meu irmão, abandona o pecado. Duvido, quem tem encontro com a glória, com a graça do Senhor, não tem prazer nessas coisas, porque essas coisas são passageiras. É passageiro, eu sou tentado também. Não, mas o senhor é pastor, eu sou de carne e osso igual a você. O que me sustenta, o que me segura não me lançar para o pecado? É a experiência do amor de Deus, é desfrutar da graça do Senhor. Eu não posso negar tudo isso que eu estou pregando para você, meu irmão. Misericórdia. Mas se eu não regar isso, se eu não praticar isso, se eu não envolver isso, eu posso me perder. Eu quero hoje dizer para você, meu irmão, o Senhor te chamou com um propósito. Sabe qual é o propósito? Viver segundo o querer dEle. Isso só é possível se você andar no Espírito de Cristo. Eu não tenho mais tempo, mas eu tinha
Mas algumas coisas aqui para falar para você. Equipe de louvor pode subir. É preciso perceber e admitir o pecado. Isso não é cair, irmãos, no desespero e condenação, mas é engrandecer a graça de Deus, que magnifica, dignifica o seu amor, o amor do Senhor por nós. Amém? Fique de pé no seu lugar. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 1 em diante. Por favor, não converse, não disperse, o Senhor está aqui. Romanos 9, 1. Digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Essa semana Deus falou muito forte comigo. Eu escrevi e ia mandar no grupo da igreja a frase, mas eu falei, eu vou pregar primeiro, para depois eu escrever. Tem pessoas morrendo, tem brasileiros morrendo sem conhecer a Cristo, e Deus nos tem dado boca e a mensagem para pregar. Eu sou pregador do evangelho, eu sou um evangelista, mas eu quero te dizer algo. Eu nunca pensei dessa forma. Isso foi luz para mim. Isso foi luz para mim. O Senhor me trouxe revelação. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, dona Eliette? Ele está dizendo o seguinte, Gilberto: se for possível, Senhor, me manda para o inferno e salva a nação brasileira. Tu já orou assim, pastor Alain? Alguém aqui já orou assim? Seu Gilmar, já orou assim, seu Gilmar? Rafael Nery, já orou assim? Daniel, Senhor, me manda para o inferno, mas salva a minha nação, salva os meus compatriotas, salva o meu povo, Senhor. Eu não te condeno, porque eu também nunca orei assim. Mas olha a revelação da graça que esse homem tinha. O que nós vamos fazer com essa mensagem? Não preguei nada novo, apenas fui boca do Senhor, para que através de mim o Espírito falasse ao teu espírito, te trazendo luz. Esse é o Espírito de Cristo. Eu falei para os líderes: olha, nós vamos colocar em prática esse projeto, mas eu não quero partidarismo, eu não quero divisão, eu não quero briga no nosso meio, com pontuação. Eu paro na hora. Não, pastor, tá bom. Esse não é o Espírito de Cristo, competitividade. Mas é motivador ganhar uns pontinhos, né? Tem uns aí que já quer pontinho para tudo, pastor Laim, misericórdia. Não, as pontuações vai ser só em cima do que a gente pontuou. Mas consegue perceber o espírito desse homem? É salvar. Diga: o Espírito de Cristo é salvar vidas. Irmãos, essa declaração aqui, ela é estonteante, ela é brutal. Em Portugal fala brutal, é muito forte. O que ele está dizendo aqui, ele demonstra o Espírito de Cristo, sabe, no seu grau mais elevado. Não vai ser meu trabalho, as horas eu abro mão. Quanto que é? É R$100 a hora, eu abro mão. Eu vou pagar minha inscrição, eu vou trabalhar, eu vou estar junto com o pastor e a equipe de líderes. Eu quero fazer o que for preciso. Eu vou, cadê? Não tem dinheiro para pagar a inscrição, eu vou investir. Eu quero salvar o maior número de vidas.
Isso não é para aparecer para o pastor, isso não é para ser líder, isso não é para ser discipulador, não, isso não é para ser pastor, não é para aumentar a igreja. Nós estamos falando de vidas, almas, meu irmão. O que nós vamos fazer com essa mensagem? Olhe para mim, quem tem Espírito de Cristo aqui vai responder. Quem não tem vai continuar preso na sua religião, cego na sua percepção e intelectualidade, vai continuar, volta amanhã, a vida normal. Desculpa, mas eu estou sendo sincero, eu preciso te falar. Mas se você tem o Espírito de Cristo, você vai sair daqui. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu entendi, é a mensagem. Eu tenho que levar a mensagem, eu tenho que ganhar vidas. Eu não vou te cobrar esse nível não, porque até eu. Oh Jesus, tenha misericórdia de nós. Mas o apóstolo Paulo orou: me leva para o inferno, se for possível, e salva os meus patriotas. Feche seus olhos. Aonde você está? Ele está aqui. Feche seus olhos e me ouça, preste atenção. Sabe quem eram esses patrícios? Eram os mesmos, aqueles que perseguiam Paulo, que o apedrejaram, que o açoitaram, chicotearam. Meu irmão, que uma vez ele foi dado como morto. Isso é muito sério. Não é jovens, não é casais, é vidas. E não era qualquer vidas, eram pessoas que o perseguiam, faziam mal para ele. E esse é o Espírito da graça. Esse é o Espírito da graça, que paga o mal com o bem. Esse é o nível mais elevado. Você não tem que provar nada para ninguém, mas apenas vivê-lo. A verdade, irmãos, é que Paulo, ele contemplou tanto a Cristo. Paulo contemplou tanto a Cristo, que depois de muito tempo, ele se tornou tão parecido com o Senhor, que ele tinha o seu coração e a mesma expressão, o mesmo Espírito de Cristo, de dar vida, de dar sua vida por aqueles para qual o Senhor o enviou. O Senhor te enviou, o Senhor me enviou para os capixabas, para todos aqueles que moram nessa terra. Esse é o Espírito de Cristo. Meu irmão, se o Senhor falou contigo hoje e você quer responder a Ele, ao chamado, ao propósito, de uma vez por todas fluir no Espírito de Cristo, eu vou te dar a liberdade. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Esse é o tempo da oportunidade, o tempo da oportunidade que se chama hoje, para essa semana fazer a diferença e alcançar o maior número de almas perdidas que essa igreja já viu. Aleluia, aleluia. Vem adorando ao Senhor. Eu sinto uma palavra de Deus para liberar para a igreja. Talvez você sempre se perguntou: pastor, por que 3.000, 5.000 se convertia na época dos apóstolos? Por que eu não vejo tanta conversão na minha célula? Porque às vezes o que impera é o espírito de condenação, de julgamento, de justiça própria. Você se sentindo superior aos gentios, aos descrentes. Mas a partir de hoje eu proclamo e declaro na sua célula haverá um grande mover de Deus, porque agora você vai sob o Espírito de Cristo. O mais vil pecador vai chegar lá na sua célula e ele vai se sentir abraçado, amado. Jesus vai ser expressado por você. Você vai expressar o coração de Cristo, porque ali estarão os principais dos pecadores.
e eles se sentirão acolhidos, amados, e haverá mudança e transformação. Checa talabassuri anda lava checa talabalabá. Orianda lava checa talabalabá. Eu sinto claramente no meu espírito que tem mais pessoas que estão nas cadeiras, que precisam receber essa oração, precisam romper de uma vez por todas com as limitações e atrapalhos que te impediram até aqui. Paulo, ele se colocou como menor dos apóstolos, depois como menor dos santos, dos irmãos da igreja, e depois como menor dos pecadores. Meu irmão, nós vamos cantar de novo esse refrão, que ele cresça, e eu vou te dar a liberdade de você sair do seu lugar e romper com a religião, e romper com a acusação do pecado. Você dizia assim: eu sou um pecador miserável. É você que Deus vai usar. Aleluia. Não importa o que você fez, mas o que importa é o que você faz daqui para frente. Se o Senhor está falando com você, vem aqui, faça que nem o meu amigo aqui, ó. Vem agora, porque eu só vou orar por quem está na frente. Uou! Boa pedida essa música, Jair. Eu tenho um outro recado para você que não veio aqui na frente. Para que ele cresça, é necessário que você diminua. E só se diminui quem tem o Espírito de Cristo, que é o espírito de humilhação. Igual esse menino que está aqui jogado na frente, ó, humilhado, jovem. Por isso que a Bíblia diz, né, que para a gente herdar o reino tem que ser igual criança. Criança se joga, né, se derrama, precisa se humilhar. Não é ninguém te humilhar, te pisar, mas quando o Espírito de Deus fala, nós nos humilhamos. É assim que Deus vai fazer na sua vida. Põe a sua mão no seu coração e repita essa oração após mim. Diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para viver essa verdade. Diga: me livra de ser um hipócrita, religioso, que julga os outros e condena, cheio de justiça própria. Diga: eu quero viver e caminhar no Espírito de Cristo. E diga: se porventura eu julgar alguém ou condenar alguém, na hora, Espírito Santo, me ajuda a parar. Eu não quero sair do teu Espírito, deixar o Espírito de Cristo. Diga: Senhor Jesus, eu entendi que devo considerar os meus irmãos superiores a mim mesmo. Eu entendi que, como Paulo, que eu achava que era o maioral dentre os apóstolos, reconheceu que era o principal dos pecadores. Diga: hoje eu me coloco nesse Espírito, me usa para fazer a diferença na minha geração, na minha nação. Em nome de Jesus, essa semana, põe no meu caminho as vidas, meus parentes, meus amigos e até mesmo desconhecidos, para levá-los ao encontro com Deus, a terem uma experiência como eu tive contigo, em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Sinais e maravilhas seguirão os que creem. Hoje houve um divisor de águas aqui. Você passou para outra margem. Você vai viver o novo de Deus e novas experiências
Já viu as histórias de pescador que o peixe pula para dentro do barco? Vai pular peixe para dentro do teu barco, para dentro da tua célula. Você vai ganhar sua família, os seus filhos, você vai vê-los todos buscando o Senhor, como você, como alguns irmãos já têm experimentado aqui. Você vai desfrutar em nome de Jesus, amém? Nós vamos terminar esse culto falando para pelo menos 3 pessoas: você tem o Espírito de Cristo. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.